ele que é deputado federal e que até há pouco tempo foi deputado estadual pela Bahia, pelo estado de Bahia. E ele hoje é deputado federal e ele teve uma postura no Senado brasileiro muito negativo no que diz respeito ao nosso país, no que diz respeito a Angola, às nossas leis e ao nosso governo. Então, nós queremos hoje falar acerca deste senhor e dos supostos missionários que estão a ser repatriados. Há um grupo de missionários, de pastores, que estavam vinculados à Igreja Universal do Reino de Deus e que nos últimos dias estão a ser repatriados. Mas temos que compreender a razão desse repatriamento, porque o nosso governo não é tão cruel, tão mau, como eles querem transparecer na comunidade internacional, como eles querem mostrar que nós vivemos num país de ditadura, onde há perseguição religiosa. Eu não entendo. Indivíduos que há 30 anos desfrutam, usufruíram do melhor desta terra e hoje estão a dizer que a terra não presta. Lembra-me aqueles 12 espias que foram enviados por Moisés para espiarem a terra de Canaã. E no regresso, o relato que eles passaram foi completamente distorcido. Foi um relato de perverter o lugar aonde eles passaram. Comeram, beberam, alegraram-se, a ponto de trazer os frutos. Porém, quando vão fazer o relato, a Bíblia vai mostrar que contam tudo o contrário daquilo que eles viveram naquela terra. É exatamente isso que está a acontecer com Norilton Gonçalves, é isso que está a acontecer com os missionários que estão a ser deportados, é isso que está a acontecer com o senhor Edir Macedo, o senhor Renato, e entra no pacote o tal deputado Márcio Marinho. Eu vou lhe responder hoje como cidadão angolano que tem direito de defender a minha pátria. E conforme o senhor disse que estará a lutar veementemente para vetar qualquer propósito ou projeto que diz respeito a Angola, eu vou pedir que o primeiro projeto que o senhor começa a vetar é a minha entrada no Brasil, porque eu nunca tive prazer de lá estar. Amo os brasileiros, respeito, e nós temos muitas amizades de brasileiros, mas pode entrar nesse processo de começar a inviabilizar todos os projetos da Angola, começando na nossa entrada ao Brasil, ao território brasileiro. O senhor deputado federal, que é bispo da Igreja Universal, Márcio Marinho, ele diz que o Partido Republicano vai fazer tudo. São as palavras do senhor deputado Maurício Marinho. Vai fazer de tudo para obstruir qualquer matéria, deixa eu colocar aqui os óculos para poder parafrasear as palavras do senhor deputado. Ele dizia que vai fazer de tudo para obstruir qualquer matéria relacionada a Angola, porque o grupo na qual ele está inserido, que é o Partido Republicano, que é o partido do senhor Bispo Macedo, que é o partido da Igreja Universal do Reino de Deus no Brasil, eles vão fazer de tudo que, a partir de agora, tudo que estiver à mesa de negociação diplomático entre o Brasil e Angola, eles irão lutar para obstruir, bloquear, a fim de que não haja relação nenhuma que beneficia Angola, que beneficia as relações entre Angola e o Brasil. A primeira resposta que eu quero dar ao senhor
Márcio Marinho é a seguinte. Até 2007, em Angola viviam, uma estatística feita, até 2007, em Angola viviam mais de 20 mil brasileiros. Repito, mais de 20 mil brasileiros que viviam em Angola, 2007. De lá para cá, acredito que esse número tenha crescido a 50%. E hoje nós estamos a falar da deportação de mais de 65 indivíduos. Por que esses indivíduos estão a ser deportados? Por que esses supostos missionários eles estão a ser deportados? Caro deputado federal e bispo da Igreja Universal do Reino de Deus no Brasil. Por que esses deputados, por que esses supostos missionários estão a ser deportados de Angola? Será que o governo angolano está tão embriagado que decidiu levantar uma perseguição de 65 elementos num universo de quase 30 mil cidadãos brasileiros residentes nesse país, distribuídos entre Cabinda, Lunda Norte, Malange, Luanda e as demais províncias? Porque muitos deles se ocupam nos seus ofícios, nas áreas do petróleo, nas áreas mineras, e lá tem desenvolvido o seu trabalho há mais de 10, há mais de 15, há mais de 20 anos. E o senhor vem dizer que fará de tudo para inviabilizar, para bloquear, obstruir qualquer processo que envolve protocolos ou relacionamentos de Angola e Brasil. Hoje o senhor se levanta contra o Estado angolano porque vocês deixaram de receber os milhões de dólares que eram tirados de forma ilícita desse país. Vocês hoje estão a se levantar contra o governo angolano, que durante muito tempo deu suporte para que vocês fizessem e desfizessem nesta terra. E as pessoas assistiam às coisas pávida e serenamente. Não foi por acaso que esses supostos missionários estão a ser repatriados. Eu vi o choro, eu vi o lamento de alguns deles. Conheço muito bem a cada um deles, porque a maioria que está a ser deportado, fui eu que lhes recebi no aeroporto, 4 de fevereiro, quando da sua chegada nesse país. Muitos deles não imaginavam ter a vida que eles ostentavam aqui em Angola. Faziam fotografia do condomínio, dos carros e da vida boa que eles tinham aqui em Angola. Hoje, a televisão do senhor Edir Macedo vive denigrindo a imagem do governo angolano. Perseguição política, perseguição religiosa, perseguição a missionários. Eu disse que hoje, em Angola, vivem mais de 30 mil. Aproximadamente 30 mil cidadãos brasileiros. E que levam a sua vida sem que sejam incomodados, que nunca foram repatriados, nunca receberam uma notificação. Então, senhor deputado, eu acredito que você está no lugar errado, porque você não entende nada de leis. E eu vou fazer leitura do ordenamento jurídico angolano no que diz respeito ao repatriamento de cidadãos estrangeiros quando não estão a obedecer à lei. Eu vou ler as leis angolanas. Eu vou ler as leis angolanas e depois eu vou no contexto bíblico para lhe apresentar o que Deus diz quando nós desacatamos, quando nós desobedecemos às autoridades angolanas. Porque você, como bispo, deveria ser o primeiro a se retratar, a ter vergonha na cara, a não ir apelar num Senado
para que as relações de dois Estados sejam feridas por causa de interesses de um grupo arrogante, de um grupo sem escrúpulo, sem caráter e sem moral para se levantar contra um Estado de direito que é Angola. Eu falo como cidadão angolano. E eu vou defender a minha nação, eu vou defender o meu país como ele deve ser defendido. Esta é a resposta que eu tenho para dar ao deputado e bispo da Igreja Universal, Márcio Marinho. O problema é que vocês têm aqui um grupo de covardes intitulados ou encabeçados pelo senhor Gonçalves. Eu daqui a pouco vou falar acerca do Gonçalves e vou falar do senhor Macedo, porque eles já não têm autonomia de falarem sobre Angola e nem da igreja em Angola. Vocês perderam o domínio da igreja em Angola. Daqui a pouco eu vou falar desses senhores, mas eu quero responder o senhor Márcio Marinho, que é deputado federal, que teve a ousadia, que teve a petulância de chamar nomes ao nosso governo, à nossa pátria, e luta para que as relações entre o Brasil e Angola sejam beliscadas por um grupo de pessoas que já não mereciam estar nesse país. Então, senhor Marinho, você destilava ódio e mágoa, raiva e rancor, petulância, como se Angola fosse uma parcela do Piauí, como se Angola fosse uma parcela de Tocantins, como se Angola fosse uma parcela de Minas Gerais, ou então da Bahia, onde o senhor nasceu. Eu quero te refrescar a sua memória que Angola é um país soberano, é um Estado soberano, de direito, e que é respeitado pelas nações, não só o Brasil. O teu ódio, a tua raiva, o teu rancor, a tua petulância, guarda para poder resolver os muitos problemas que o Brasil enfrenta. O Brasil é um dos países onde enfrenta o maior problema de tráfico no mundo. O Brasil é um país onde os problemas sociais são tão elevados que você deveria estar a lutar, buscar leis que defendem o povo brasileiro e não se preocupar com um país que não lhe pertence, que não é seu. Então, vamos procurar entender um pouquinho o ordenamento jurídico angolano. No seu artigo 26, eu estou a falar sobre a lei da saída de estrangeiros aqui no país. A saída do cidadão estrangeiro do território nacional pode ser voluntário, atenção, voluntário ou coerciva ou compulsiva. O que aconteceu com esses cidadãos brasileiros na qual o senhor quer defender e que o outro recebeu dizendo que são heróis? É tanta ironia da parte do Bispo Macedo, e como nós te conhecemos, veja que as primeiras palavras que o senhor teceu a esses heróis que saíram da África fedendo, a primeira palavra que o senhor disse: vão tomar banho, porque você sempre teve pavor, horror da Angola. Sempre que o senhor esteve aqui em Angola, disse que Angola cheirava mal, mas o dinheiro da Angola nunca cheirou mal para o senhor. O senhor vinha para a África do Sul esperar os milhões chegarem e levar para o Brasil. Lembra? Bispo Macedo. O senhor mandou tomar banho aqueles pastores porque eles vieram sujos de Angola. A sua ironia, nós conhecemos, o senhor já declarou isso em muitas reuniões aqui. Aqui em Angola, o senhor já falou isso. Que Angola cheira mal, que os angolanos são sujos. Lembra, Bispo Macedo? Lembra, Renato Cardoso, a última vez que você esteve cá? Que chamou os pastores de arrogantes, de cínicos. Eu acho que o mais cínico é você, que chamou alguém que não conhece de cínico. Mas isso é a sua cultura, é a sua educação débil. Por isso é que vocês vivem guerreando com os pastores.
Eu vou continuar. Por que esses pastores, eles estão a ser deportados do país? Primeiro, no dia 5 de abril, esses pastores que foram deportados, na terça-feira, na quinta-feira, e o grupo que saiu hoje, receberam uma notificação. O que dizia na notificação? Os senhores estão a ser convidados. Os senhores têm 8 dias para arrumarem as vossas malas e abandonarem o território angolano. O governo, o Estado angolano, foi maleável. O Estado angolano fez o convite para que os senhores abandonassem o país. Mas a ordem que veio do Brasil, lá do Templo de Salomão, é para que não abandonassem o país e que criassem tumulto no ato da apreensão dos oficiais dos serviços de imigração estrangeiro, que a Record tivesse que estar presente e fazer as imagens para lançarem na Record Internacional. Então, passaram-se os 8 dias. Passou-se mais de uma semana. E os indivíduos não arredaram o pé do país. Desacato às autoridades. Desobediência às autoridades. E quando se desobedece às autoridades, olha o que a Bíblia diz. Eu vou ler, vamos agora na Bíblia Sagrada. No capítulo 13 de Romanos, a Bíblia nos diz o seguinte: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Atenção, toda a alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridades que não foram ordenados por Deus. Que não há ninguém que governa na terra se Deus não permitiu que ele fosse. Ainda que for perverso, ainda que for o pior dos presidentes, o pior governo, Deus permitiu que ele governasse. Está aqui escrito na Bíblia. Não é heresia, não é utopia. E pasme quando um bispo, como o senhor Márcio Marinho, que é deputado, que está na Casa das Leis, vai fazer um teatro para tentar chamar a atenção do mundo, para tentar chamar a atenção das pessoas. Você deveria estar a lutar para aprovar leis e acabar com a marginalidade no Brasil, para acabar com a cracolândia no Brasil. Você deveria estar a lutar por leis que defendem o povo do Nordeste, que vive a extrema miséria naquele país, senhor Bispo Márcio Marinho. Isso mostra que o senhor não tem caráter. Isso mostra que o senhor está no parlamento brasileiro, no Senado brasileiro, para encher os teus bolsos. Você não está no Senado brasileiro para ajudar o povo brasileiro. Esse partido republicano não está ali para defender os interesses do povo brasileiro. Está pura e simplesmente para defender os interesses do senhor Edir Macedo e da Igreja Universal do Reino de Deus. Por isso que hoje já estão a se levantar contra o Bolsonaro, na qual fizeram parceria. O presidente Bolsonaro, para chegar onde chegou, os senhores participaram da eleição, da votação do Bolsonaro, mas como ele não está a comungar com os vossos crimes, os senhores já estão a se atirar contra Bolsonaro da mesma forma que estão a se atirar contra o governo angolano. Enquanto os senhores se levantarem para falar mal do nosso país, nós iremos levantar a nossa voz, porque Angola é dos angolanos. E quem vier viver em Angola é bem-vindo,
desde que cumpra as leis vigentes nesse país. O que é que faz um estrangeiro receber a ordem de expulsão? Eu vivi 5 anos em Moçambique, cumpri as leis e quando terminou o meu tempo naquele país, eu tive que sair. Olha o que diz. Considera-se saída voluntária o cidadão estrangeiro realiza por vontade e no interesse próprio, e é compulsível aquele que é feito de forma coerciva, no interesse da ordem interna e da segurança. Sabe por que esses pastores saíram? Os pastores criaram uma facção criminosa. Essa facção criminosa chama-se 7.000. Já tentaram contra a vida de pastores. No Patriota espancaram mais de 4 pastores que ficaram internados 2 semanas. Estou a me referir do pastor Paulo Domingos, estou a falar o pastor Tana, o pastor Giminácio, foram severamente agredidos. Essa facção usa armas de fogo. Entrou no Patriota a fazer tiros. A busca do bispo Valente para matá-lo, porque eles diziam, queremos o Valente para matar. É uma facção criminosa que se concentra, desobedece às ordens do Estado, vai às ruas, descumprindo com aquilo que é as ordens que foram emanadas no decreto presidencial do ajuntamento. Tudo isso criado por quem? Valdir Gonçalves e as ordens que vêm lá do palácio do Templo de Salomão, do senhor Edir Macedo. E de um grupo de angolanos mente fechada, cipaios, como havia no passado, um grupo de cipaios que luta para sustentar a sua barriga, que não quer perder regalias. Esse grupo de nossos irmãos que se tornaram cipaios, traidores da pátria, porque já estão a lutar contra o próprio governo, já se atiram contra o ministro da Cultura, já se atiram contra o diretor nacional do INAR. Esses cipaios têm criado desordens, desobediência social, têm criado vandalismo social. Quase todas as semanas. E eu vou falar de um modo que o Edir Macedo está a usar para tirar os angolanos coercivamente das terras onde eles estavam, está a lhes mandar aqui. Já chegou mais de 20 angolanos que coercivamente estão a ser expulsos. Angolanos que nasceram na Europa. De forma estratégica que o senhor Macedo está a reunir os angolanos que estão lá fora e está a mandar para Angola. Atenção, nós vamos chegar lá. Tudo isso chama-se desobediência às autoridades. O que é que diz a Bíblia? Vamos continuar a ler a Bíblia. Porque por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Esses que andam a resistir às autoridades desse país, levantam-se contra o presidente da República, levantam-se contra os ministros, levantam-se contra todas as autoridades desse país. Que moral é que vocês têm? Aquele menino que nem saiu das fraldas, Olívio, vive se levantando contra o ministro, atira-se contra o diretor nacional do INAR, quer chamar a atenção do presidente da República. O que você conhece da obra da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, Olívio? Quem é você na Igreja Universal?
Então, essa gente que vai se atirando contra o Estado angolano, a Bíblia está a dizer o seguinte, que eles condenam-se a si mesmos. Porque, no verso 3, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu queres que, pois, não são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Então você tem que ter cuidado com essas pessoas. Você tem que ter cuidado com essa gente. Essa gente que está incutido na capa de pastores e que nada tem de pastor, que não consegue encarar a verdade. E essa verdade que eu estou a falar aqui, e quero convidar o perfil falso do Manucho, que nós sabemos e está identificado, dirigido pelo Bangu Bartolomeu, pode publicar isso aqui. Pode fazer a publicação. Pode fazer a publicação. Então, o estrangeiro, ele não sai dessa terra, não sai de nenhum país, se ele está legal. E eu estou a dizer, de forma coerciva, ele sai quando desacata, quando desobedece. Sabe por quê? Porque está a criar instabilidade, insegurança. O Gonçalves hoje é um perigo para a nação angolana. O Gonçalves hoje é um perigo para a nação angolana. O Valdir hoje é um perigo para a nação angolana. Por quê? Hoje é dia da família. Há famílias que estão desavidas por causa desses 2 indivíduos. Porque colocaram irmãos contra irmãos. Colocaram pais contra os filhos. Esses indivíduos são terroristas gospel. Esses indivíduos são extremistas, são capazes de tudo. É a razão pelo qual eles criaram a facção 7000. Que resiste à Polícia Nacional, que resiste ao decreto presidencial, que resiste à lei do país. Quero lembrar que não foi o ministro da Cultura que entregou a igreja na mão do bispo Valente. Quero lembrar que não foi o diretor do INAR. E se vocês estão a pedir justiça, aguardem, porque já temos arguídos. E falando em arguídos, o Fernando Teixeira fugiu do país. O diretor da TV Record, um dos arguídos, abandonou Angola há 3 dias atrás. Eu tenho informações credíveis. Nesse momento ele está em Maputo. Ele já foi, as minhas fontes já localizaram-o, está em Maputo. Quem não deve, não teme. Por que o Fernandes da Record fugiu? O pastor Fernandes, diretor da Record África, por que fugiu de Angola? Se ele não tem crimes, por que ele fugiu? Por que o Valdir tentou fugir hoje? O Valdir, aquele que era responsável pelos obreiros, que incita ódio, que incita mágoa, que incita briga entre os irmãos, por que tentou fugir hoje do país? Atenção às autoridades, retirem o passaporte do Gonçalves, retirem o passaporte do Valdir, porque só ficou 2 arguídos. 2 deles já não se encontram no país. 2 deles já não se encontram. E eu estou a dar aqui uma informação credível. O Fernando Teixeira está em Moçambique. Hoje ele foi visto. 3 fontes me informaram que ele está em Moçambique. Conseguiu fugir de Angola. Como? Não me perguntam. É para ver a máfia que são esses indivíduos. Então, senhor deputado Márcio Marinho, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus no Brasil, por que o Fernandes fugiu desse país? O senhor teria moral de entrar e me responder essa pergunta? O senhor teria moral de entrar e responder? Se os crimes na qual são acusados não são verdadeiros, por que os arguídos estão a fugir? Aonde está o Fernandes?
O famoso olho de gato. Aonde está? Então ali tem crime, porque quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Vamos continuar a ler aqui o ordenamento jurídico do nosso país. A saída compulsiva pode ser a linha A, por notificação para abandonar ou para o abandono do território nacional. Primeiro, você notificado. Todos esses brasileiros que voltaram para o Brasil foram notificados. O primeiro grupo foi notificado no dia 5 para abandonar Angola no dia 13. O segundo grupo foi notificado no dia 12 para abandonar Angola no dia 20. O terceiro grupo foi notificado há uma semana atrás para abandonar o país no dia 30 de maio. Perdão, foi notificado para saírem no dia 30 de abril, todos eles. Hoje nós estamos a falar 15 de maio. Os cidadãos pura e simplesmente rogaram-se a não abandonar o país. Desafiaram o Estado, criaram cenários, novelas, criaram vídeos, mandaram para a TV Record para denigrir a imagem do Estado angolano como um Estado ditador, como um Estado que maltrata, que é xenófobo, que humilha a todos. Falaram mal da PGR, falaram mal da SIC, falaram mal do presidente da República, do INAR, falaram mal de todas, até do embaixador brasileiro eles estão a falar mal. Quem colocou o embaixador do Brasil que está nesse país não foi o presidente João Lourenço. Aonde está o olho de gato? Gonçalves, vem responder. Peguem o passaporte do Gonçalves para ele não abandonar o país. Peguem um passaporte dele urgente. Então, eles foram convidados e não obedeceram. A linha B, por expulsão. Eles foram expulsos. Sabe por quê? Porque andaram a desobedecer leis. As igrejas estavam encerradas com fitas colocadas pela PGR. Eles entraram nas igrejas, vandalizaram os ar-condicionados, roubaram os aparelhos, arrancaram cadeiras. O Heraldo, aquele que estava aí a chorar lá no Brasil, ficou emocionado quando viu a recepção do Bispo Macedo, herói nacional. Herói de quê? Heraldo, você poderia explicar se você era trabalhador da Odebrecht ou pastor da Igreja Universal? Porque você tem uma história cabeluda que você deixou aqui. Lembra? Lembra que você se apresentou para muita gente como funcionário da Odebrecht para fins inconfessos? Sim. Nós conhecemos tudo. A notificação do abandono. O Serviço de Imigração Estrangeiro deve notificar o cidadão estrangeiro que se encontra em situação migratória irregular a abandonar o território nacional num período de 8 dias, superior a 8 dias. Isso aconteceu, senhor Roberto Marinho. Os teus cidadãos, teus colegas, foram convidados a arrumarem as malas e a saírem do país. Mas não saíram. Roberto Marinho, ou Márcio Marinho, os seus colegas foram convidados pelo Serviço de Imigração e Fronteira no dia 5 de abril, para que no dia 13, dá 8 dias, saíssem do território. Não fizeram. Porque o Palácio do São Paulo, o Palácio do Templo de Salomão, disse que ninguém poderia sair do país, porque o país é uma parcela, que quem governa é o senhor Edir Macedo. Bispo Edir Macedo. Atenção, povo, vocês que estão a me acompanhar. Esse recado é para o Bispo Macedo. O Bispo Macedo tirou o Bispo João Leite da obra.
tirou o bispo Júnior da obra, tirou o bispo Romualdo da obra, tirou o bispo Alfredo Paulo da obra, tirou Natan da obra. O bispo Macedo tirou muitos da obra. Sabe o que aconteceu aqui em Angola, bispo Macedo? Nós, por vontade própria, te tiramos da obra. Você já não faz parte da Igreja Universal em Angola. O Gonçalves já não faz parte, já não é pastor, não é bispo da Igreja Universal em Angola. Vocês estão fora da obra. Vocês estavam acostumados a tirar bispos e pastores da obra. Nós, pastores e bispos dessa igreja angolana, vos tiramos da obra. Vocês não estão mais nessa obra. Então vocês não têm autonomia sobre essa igreja. O Gonçalves já não responde pela Igreja Universal em Angola. O senhor Edir Macedo já não é bispo da Igreja Universal em Angola. O Renato Cardoso já não tem ligação com a Igreja Universal de Angola. Vocês estão fora da obra. Esse é o recado que eu quero dar para vocês. Vocês já não estão, não pertencem a essa obra. Acabou. Aprendam isso. Vocês já não são pastores, nem bispos da Igreja Universal de Angola. Vocês podem fazer parte do Brasil. Aqui vocês estão fora da obra. Do mesmo jeito que o senhor tirou o bispo João Leite, tirou vários bispos e pastores, nós, bispos e pastores da Igreja Universal de Angola, e membros por vontade própria, decidimos cancelar vocês. Já não são pastores e bispos da Igreja Universal. É isso que vocês têm que compreender. Então, senhor Márcio Maria, não adianta você espernear ali no parlamento, porque os nossos deputados também vão lhe responder. Eu queria ter aqui um Raul Danda para lhe dar uma resposta concisa. Eu queria ter aqui alguém para lhe responder, e o parlamento angolano vai responder à medida como já respondeu da última vez. Lembram? Esperem que o que é vosso está a chegar. Então, eu repito, o bispo Macedo, ele não está na obra aqui em Angola, está fora. O Gonçalves está fora. E esses miúdos que foram consagrados ali, no Templo de Salomão, a consagração deles é válida lá. Aqui não. Aqui não. Ou se enquadram, ou vão ter que procurar outra maré. Então, a expulsão começou pelos cabeças. A expulsão começou pelos cabeças. Estão fora. Estão fora. Já está. O líder da Igreja Universal em Angola, reconhecido pelo Estado angolano, chama-se Valente Luiz Bezerra. Acabou. Há uma nova direção e que vai ser conduzida por angolanos. Isto é irreversível. Vocês podem ir na ONU, vocês podem ir em qualquer lugar. Acabou. O que Deus decidiu, está decidido, meus irmãos. O problema é que vocês são teimosos. É a razão que fez vocês não saírem a tempo oportuno. Quando vos disseram sai, se saíssem, teriam saído com as esposas, teriam saído com os filhos e com as vossas malas. Mas vocês estão fora. A desobediência dá nisso. Agora eu vou perguntar, quem é o rebelde? Quem é o rebelde? Quem é o rebelde? Não, bispo Valente Bezerra Luiz, não. Não é isso. O rebelde é o Gonçalves, que quando chegou aqui... Vocês lembram a primeira live que eu fiz? Quando rebentou tudo isso? Eu disse, bispo Pedro, Gonçalves, senta com os pastores e bispo conversa. Mas como vocês não têm sensibilidade para ouvir, vocês só têm sensibilidade para dizer, malandro, tu tá fora. Fizeram uma suposta assembleia. Que assembleia é essa que você fez, Gonçalves? Assembleia aquela que elegeu o bispo Valente. Essa sim. Então vocês estão fora.
Vocês já não são bispos da Igreja Universal. No Brasil, sim, mas aqui em Angola, não. Então, eles foram convidados para abandonar o país em 8 dias. Não fizeram. No artigo 28, fala da expulsão. Diz o seguinte: sem prejuízos dos acordos ou convenções internacionais de que a República de Angola seja parte, podem ser expulsos juridicamente do território nacional o cidadão estrangeiro que, entre outros, a linha A, tenha utilizado meios fraudulentos para entrar e permanecer no território nacional. O bispo Gonçalves, quando entrou nesse país, entrou como trabalhador da Rede Record de televisão. Depois se tornou líder. O Fernando, quando entrou no país, entrou como pastor da Igreja Universal. Hoje é diretor, o fugitivo, o Fernando, que está nesse momento em Moçambique. Atenção, governo moçambicano. Há um indivíduo chamado Gonçalves Teixeira, chamado Fernandes Teixeira, que já teve problemas ali, voltou. Apertem. Apertem, porque ele é arguído. Podem extraditar, mandam de volta. Nós vamos tratar aqui com ele. Então, eles entraram de forma irregular, se instalaram no país e começaram a fazer coisas que não prestam. Tenham utilizado meios fraudulentos para entrar e permanecer no território nacional. A linha B, atentem contra a segurança nacional ou a ordem interna. O que é que nós temos assistido nos últimos dias lá no Maculuço? O que é que nós temos assistido? Arruaças. Tirar comissários da polícia de suas casas, tirar a polícia de suas casas para ir tratar com um grupo bélico, com um grupo extremista, que são os famosos 7.000. Isso é uma facção que começou lá no Brasil e trouxeram para aqui. Desobediência. Aqui está a dizer que atentem contra a segurança nacional. E está a acontecer. Já se atiram contra o presidente, já se atiram contra o ministro. Eles são capazes de fazer um mal no ministro da Cultura. Eles são capazes de se atirar contra o diretor nacional do INAR. Eles são capazes de matar. Eles são capazes de tudo isso. Então, meus irmãos, eles são infratores. E a lei é para todos. Como é que você está num país alheio e vai organizar manifestações? Você quem? Gonçalves, você quem? O que é que você construiu nesse país? Até as igrejas que você está a fazer guerra. Aquele que você anda a denigrir porque, não, o João Leite é que está a promover isso. Você acha que o angolano não tem capacidade de gerir o país? Antes do bispo João Leite chegar nesse país, nós já estávamos nessa igreja. Nós fizemos a igreja acontecer. Não foi o brasileiro que fez a igreja acontecer, foi os angolanos. Foi os angolanos. Nós gastamos a nossa juventude. Você hoje vem querer aqui fazer o que acha e pensa. Esse país tem lei, senhor. Como você gosta de parar nos tribunais, é um costume seu, aqui em Angola você vai se dar mal. Porque você está a ameaçar a instabilidade do país. Você está a criar conflitos nas famílias. Há irmãos que não estão a se falar. Há casamentos que estão à beira da separação por tua causa, Gonçalves. Por tua causa, senhor Macedo. Há casais que a mulher está do nosso lado e o marido, como está bloqueado na quinzena,
tem medo, porque está a defender o estômago. São os cipaios. Eu vou terminar. A linha C. Viole os deveres estabelecidos na presente lei, nomeadamente no artigo 9. Você pode ir lá procurar. Desrespeito de modo grave ou reiterado às leis angolanas. É isso que eles têm feito. Eu estou a ler o ordenamento jurídico desse país. No que diz respeito à expulsão e o abandono desse território. Estás a ver os crimes que têm cometido? Você está a ver os crimes que essa gente andou a cometer? Você está a ver os crimes que essa gente tem cometido? E ainda tem pastoritos. Se você não está a dar certo na tua igreja, não se mete na igreja alheia. Você tentou partido político, não deu certo. Na tua igreja você não dá certo, nem aluguel consegue pagar. Está a se meter com o assunto da Igreja Universal para quê? Está a se meter com o assunto da Igreja Universal por quê? Deixa que pessoas que conhecem a Igreja Universal... É gente que está a ser financiada, está a ser corrompida. Então, hoje eu vou parar por aqui. Mas eu quero dizer o seguinte. A Bíblia nos diz o seguinte. Que todos esses... Olha só o que diz aqui. Para mim terminar. Capítulo 13 de Romanos, versículo 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras. Ninguém vai parar no tribunal se está a fazer coisa boa. A polícia não ataca ninguém. A polícia põe ordem. E tem colocado ordem nos 7.000 e os seus cipaios. E quando lhes chamam de bufo, vão dizer que não gostam. São. São mesmo. Então, a Bíblia diz assim. Mas, para as más, queres tu, pois, não são ministros de Deus. Eles podem aparentar ser, não são ministros de Deus. Entendendo sempre a isto mesmo. Então, cuidado com essa gente que você defende. Que são mercadores da palavra. Que são comerciantes do evangelho. O outro disse que até Jesus voltar vão continuar a dar envelope. Vai dar envelope na freguesia do São Paulo, vai dar envelope no Rio de Janeiro, porque aqui em Angola a fonte secou. Aqui em Angola, Zé Fini, acabou. É Sili. Aqui acabou mesmo. Aqui a fonte secou. É que eu disse, vou repetir para me encerrar. Esses indivíduos, começando do chefe, nós, pastores e bispos, reverendos da Igreja Universal do Reino de Deus, por vontade própria, decidimos tirar da obra o senhor Edir Macedo, o senhor Renato, o senhor Olho de Sapo, Honorilto. Todos eles estão fora da obra. Eles aqui já não decidem nada. E não representam nada. E vou dar um conselho nos irmãos que andam ali igual barata tonta. Vão aqui, 3 minutos lhes dão corrida. Vão ali com os 8 mais uma, né? Vão ali, lhes dão sai fora. Acabou. Vocês todos estão fora da obra. Honorilto Gonçalves está fora da obra.
Não adianta subir no terraço, chorar, pedir a Deus. Não faça teatro que aqui em Angola não pega. O povo cansou de ver novela. O povo agora quer palavra, quer ensino. E nós estamos dispostos a ensinar o nosso povo. Até porque vocês têm que entender o que significa missão. Missão não é eterno, missão tem tempo. Os missionários que estão nos mandando embora, acabou o tempo deles. Acabou. O missionário não é para vir se instalar. Como é que estão te mandar voltar na tua terra e você está chorando? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está estranha. Vocês estão te mandando de volta na tua terra, você está fora do teu país 15 anos, não tem saudade para voltar alegre, feliz? Cheio. Nós é que somos feiticeiros? Nós é que somos rebeldes? Não. Vocês têm que se explicar bem. Pediram justiça? Esperem, o tribunal daqui a pouco vai chamar. Vocês vão saber os reais motivos das orações. Deus está a responder todas as vossas orações. Todas. Aquelas orações do terraço vão se cumprir. Gonçalves, toda a tua lágrima Deus está a responder. Mas o final vai ser no tribunal. E eu farei questão de te levar sopa em Viana. Deus abençoe a todos. Senhor Márcio Marinho, esta é a minha resposta. É a resposta de um cidadão angolano. É a resposta de um pastor angolano que tirou da obra todos vocês. Porque aqui vocês nunca mais vão entrar. E lembra, a lei diz que todos esses que foram expulsos, dependendo do crime, são 5 anos, não pode meter os pés aqui. Vocês estão fora da obra. E também nunca mais verão o cheirinho daqui da Angola. Família, partilha, Deus abençoe a todos. Tuala com Moche, Jesus é conosco. Não há maldição que vai nos tocar, essa terra mesmo é abençoada, por isso estão a chorar. Isso é Angola. Fiquem na fé.